Bom, queridos alunos do terceiro ano do INEC, né? Primeiro eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar ministrando uma aula, certo, online com vocês. Apesar de estamos passando um momento muito difícil da humanidade, né? Mas estou com saudade de vocês das nossas aulas presenciais. Porém, vamos matar a saudade aqui de uma forma remota, certo? Até o dia 30 nós vamos promover essas aulas com vocês aqui. E vamos iniciar hoje, pessoal, com fé em Deus, com fé em Deus mesmo, nós vamos vencer essa pandemia, certo? E nós vamos encontrar, seremos até pessoas melhores, vamos dar importância a coisas que você talvez não dava importância, né? Até nossas aulas presenciais, olha como são importantes, né? Dá importância à família. Então vamos estar junto com vocês nessa reta aqui, rumo ao vestibular, porque nós vamos ser aprovados no vestibular, nós vamos passar no Enem. Pode ter convicção, tá, de que isso vai acontecer na tua vida, beleza? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. O tema é petróleo. Olha que tema fantástico para a gente trabalhar com vocês, né? Petróleo significa dizer óleo de pedra, certo? Petróleo, pessoal, é a mola mestra da economia mundial. Onde passa petróleo, passa muitos interesses, certo? Interesses econômicos, né? Passa segunda, terceiras, quartas intenções. O pano de fundo de muitas guerras tem a ver com petróleo, quando não é a questão religiosa, né? Intolerância, tá? Então, petróleo é a mola mestra da energia mundial. Vamos ler então. Vamos começar com uma introdução, né? Utilizado por nossos ancestrais para impermeabilizar barcos, iluminação de ruas, né? Unir pedras, né? Isso então é muito remoto, né? Quando se fala em indústria petroquímica, indústria petrolífera, começou nos Estados Unidos, certo? Com a primeira perfuração do primeiro poço de petróleo em 1859. O Brasil já acordou tardiamente para o petróleo, pessoal, tardiamente para o petróleo. Já foi na década de 30, no governo Getúlio Vargas. Em 1939, por exemplo, foi perfurado o primeiro poço de petróleo no Brasil, na Bahia, numa cidade chamada Lobato. Lobato em homenagem, sim, ao Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, que foi um ferrenho defensor da nacionalização do petróleo, com a famosa frase: o petróleo é nosso. Isso é enfoque histórico. Continuando ainda no enfoque histórico, tá? Fomos para a década de 50, plano JK, 50 anos em 5, né? O plano de metas, o avanço da indústria automobilística. Então foi nessa época que foi criada a Petrobras. A Petrobras foi criada em 3 de outubro de 53. Fomos para os governos militares, pessoal. E quando estávamos no chamado auge do milagre econômico, de 69 a 73, ocorreu a grande crise do petróleo em 73, tá, impulsionado pelos países árabes que, com medo da Guerra Fria, né, fecharam as torneiras do petróleo, que quase quebra a economia mundial. Quase quebra, por exemplo, a Bolsa de Valores de Nova York. Só quebrou em 1929, que no Brasil coincidiu com a crise do café, né? Vamos lá então. E então, mas se investiu muito na Petrobras, né? Nós vamos agora então para a parte química da coisa. O conceito de petróleo. Petróleo corresponde a uma mistura bastante complexa de hidrocarbonetos, certo? Onde predominam os alcanos. Pessoal, não chame petróleo de substância. Petróleo é uma mistura. Tanto é uma mistura que eu vou separar as frações dessa mistura. Então, petróleo é uma mistura bastante complexa de hidrocarbonetos, onde principalmente ocorre a presença de alcanos. A origem, a teoria mais aceita da origem do petróleo é a teoria orgânica, que observa que foi originada a partir do soterramento de animais e vegetais ocorrido há milhares de anos. É a chamada teoria orgânica, é a teoria mais aceita. Por isso que o petróleo é de origem fóssil. E só lembrando para vocês, todo material de origem fóssil tem enxofre. Perfeito? Vamos ver aqui então, pessoal, a composição. Tá? Todo petróleo em estado natural é uma mistura muito complexa de hidrocarbonetos. Então a divisão dele aqui, os principais tipos são esses. Ó. É importantíssima essa informação aqui. Ó. Petróleo de base parafínica é o petróleo rico em alcanos, certo? O petróleo de excelente qualidade. Por que de excelente qualidade? Porque, só para você ter uma ideia, as principais frações do petróleo são alcano, gasolina, querosene, óleo diesel, certo? É o petróleo
do Brasil, o petróleo essencialmente o petróleo brasileiro é petróleo de base parafínica, né? Petróleo do pré-sal, petróleo da América do Norte também. Já o petróleo de base naftênica, esse é rico em ciclanos. Por que o de base naftênica é de inferior qualidade ao de base parafínica? É porque, pessoal, por exemplo, como o naftênico é rico em ciclano, para você quebrar o ciclo e transformar em alcano para produzir gasolina, encarece a produção. Tá? É o petróleo russo, petróleo da Sibéria, do Cazaquistão. Por isso que na América Central tem também petróleo de base naftênica, porque aí já vem da origem e formação do petróleo, na famosa Pangeia, quando separação dos continentes. Pode ver que o Brasil se encaixa na África. Então o petróleo brasileiro é da mesma composição do petróleo africano. Já na América Central se encaixa na Europa Central ali, que é petróleo de base naftênica. Então por isso que veio petróleo de base naftênica para a América Central. Perfeito? Petróleo de base aromática. Esse petróleo, pessoal, não é para combustíveis. Esse petróleo é para a indústria petroquímica. A indústria petroquímica trabalha fundamentalmente com esse tipo de petróleo, que é uma das maiores fontes de compostos aromáticos. Um dos maiores polos petroquímicos no Brasil, curiosidade, é em Camaçari, na Bahia, né? Camaçari, na Bahia. E temos também o petróleo de base asfáltica. Como o próprio nome está dizendo, é o petróleo para pavimentação asfáltica. Tá? Esse é de elevada massa molecular. Então está aí a composição básica do petróleo. Né? Nós temos petróleo de base parafínica, naftênica, de base aromática e de base asfáltica. Nós vamos conhecer agora o fracionamento do petróleo. Entenda uma coisa, quando o petróleo é extraído do poço de petróleo, ele vem com impureza, vem com água, com areia, aí é feita a decantação, filtração. Aqui é como se o petróleo já estivesse prontinho aqui, tá? Para a destilação. Tá aí, ó. Como se trata de uma mistura homogênea de líquidos, a separação dos componentes é realizada por destilação fracionada. Não esqueça disso. O que é a destilação fracionada, professor? É o aquecimento do petróleo e vai sair nas frações, certo? Pela diferença do ponto de ebulição. Realizada em coluna de fracionamento. Que coluna é essa, meus amigos? Está aqui, ó. Aqui, pessoal, você tem a fração de um lado e o número de carbono no outro. Observe que está aumentando o número de carbono. Quanto maior o número de carbono, está aqui, ó. Quanto maior o número de carbono, maior vai ser a massa molar, massa molecular, maior a temperatura de ebulição. Então, quem está mais embaixo tem maior ponto de ebulição. Observe aqui também que eu coloquei cores diferentes, ó, tá? Por quê, professor? Para dividir aqui, ó. Primeiro nós temos a fração gasosa do petróleo, a temperatura ambiente, nós temos gás natural, ó, gás natural, que é a mistura de metano e etano. Aqui já está tendo o próprio poço de petróleo. Quando fura o poço de petróleo, o petróleo jorra justamente devido à pressão que esses gases fazem, pessoal. E temos o GLP, que é a mistura de 3 a 4 carbonos. GLP é o gás liquefeito do petróleo, é o gás de cozinha. Certo? GLP significa gás liquefeito do petróleo. Aí vem essa parte verde aqui, ó, de éter de petróleo até óleo lubrificante. Aqui a temperatura ambiente é líquido. Éter de petróleo não tem absolutamente nada a ver com a função éter. Colocaram o éter de petróleo porque essa substância é muito volátil, é um solvente, assim como a benzina e a nafta. Temos a gasolina, que vamos falar tudo sobre gasolina, querosene, óleo lubrificante para movimentar máquinas e motores, óleo lubrificante, óleo de motores, por exemplo, parafina, asfalto e piche. Essa última parte é a parte sólida, a temperatura ambiente. Muito cuidado, asfalto é diferente de piche. Asfalto é a massa asfáltica propriamente dita. O piche é aquele óleo grosso que se coloca antes da pavimentação asfáltica. Ele vem sólido e a uma temperatura de 200 graus Celsius ele fica líquido, aquele óleo grosso, para colar o asfalto ao solo. Tudo bem? Então essa sequência é importante que você saiba. Muitas questões do Enem, por exemplo, vêm de forma desorganizada para você colocar em ordem crescente ou decrescente do ponto de ebulição. Aprenda que quanto maior o número de carbono, maior a massa molar, maior a temperatura de ebulição. Vamos falar especificamente agora sobre a gasolina. Pessoal, o que é octanagem? Oct tem a ver com 8, sim, com certeza. Então está aqui, vamos já mostrar. Octanagem é a denominação dada à capacidade que um combustível tem de resistir à compressão, sem entrar em detonação. Queima espontânea da mistura.
Olha só, quanto maior a octanagem, maior a resistência da gasolina a essa compressão. Pessoal, quanto maior a octanagem, melhor a qualidade da gasolina. Melhor a qualidade da gasolina. Aqui você tem dois desenhos, ó, um pistão de um carro e uma vela do motor do carro. E aqui dentro vai ser colocada a gasolina. Ó. Veja que nesse primeiro pistão aqui, onde está a setinha, ó, ela vai ser comprimida aqui a gasolina. Ó. Veja que ela detona antes da faísca da vela. Ó. Olha só, gasolina de baixa octanagem, de péssima qualidade. Ó. Não resiste à compressão, sofre combustão prematura por simples compressão. Mas se você observar o outro, é uma gasolina, o outro pistão já é uma gasolina de alta octanagem. Como é que eu sei disso? Ó? Observe que a gasolina vai ser comprimida, ó. Vai ser comprimida e ela só vai detonar, aqui a gasolina é azul, ó, só vai detonar depois da faísca da vela. Ó. Tá? Então ela resistiu bem à compressão. Gasolina de alta octanagem, resiste à compressão, sofre combustão, né, diante da faísca produzida pela vela do motor. Então quanto mais resistência ela tiver, melhor vai ser a qualidade da gasolina. Uma gasolina, por exemplo, adulterada, de péssima qualidade, ela não resiste à compressão. Por isso o carro fica falhando, pessoal. O consumo é maior. Tá? Para isso nós temos dois parâmetros. Ó. A octanagem vai de 0 a 100, não é 1000 não, é 100, viu? De 0 a 100. Então, a octanagem, ó, quanto menor for a resistência à compressão, ó, é o N-heptano. Olha aqui, ó, N-heptano, cadeia normal. Gasolina boa, meus amigos, é gasolina ramificada. Então, o N-heptano, a octanagem foi atribuído um valor 0 de octanagem. Está aqui, ó, valor 0 de octanagem. Já o 2,2,4-trimetilpentano é a maior resistência à compressão. Octanagem valor 100, não é 1000 não, é 100, viu? Essa é a gasolina de ótima qualidade. Professor, e uma gasolina com índice de octanagem 80? Significa dizer que tem 80% de isoctano e 20% de N-heptano. Essa é a dica. Porém, você pode melhorar a qualidade da gasolina utilizando os antidetonantes. Anti já está dizendo contra a detonação. São substâncias utilizadas, adicionadas à gasolina com a finalidade de aumentar a octanagem, ou seja, melhorar a qualidade desse combustível. Está aumentando a octanagem, melhora a resistência à compressão, melhora o combustível. As principais substâncias são essas aqui, ó, chumbo tetraetila, o etanol, que é o álcool comum, né? E o MTBE, que é tirado dessa palavra, metiltercibutil-éter, certo? Esse chumbo tetraetila, eu quero falar um pouco mais sobre ele, certo? Esse chumbo tetraetila, pessoal, ele está abolido no Brasil. Olha só, desde 92, ó. Desde janeiro de 92, a gasolina brasileira é isenta de chumbo. O chumbo era utilizado mundialmente para aumentar a octanagem da gasolina, mas, por questões ambientais, vem sendo gradualmente eliminado. Ó. O Brasil foi um dos pioneiros na eliminação deste componente da gasolina. Por quê, professor? Por questões ambientais. Imagina só, meus amigos, a frota automobilística brasileira emitindo chumbo diariamente para a natureza. O chumbo é metal pesado, cai na cadeia biológica. Olha aqui a fórmula dele, ó, o chumbo ó, ligado a 4 radicais etil, por isso que é chamado de tetraetil chumbo. Pode ser representado por essa fórmula, Pb, que é o chumbo, C2H5, que é o radical etil, 4 vezes. Ó. Então, antidetonante da gasolina abolido desde 1992 por questões ambientais, certo? Professor, e quais são os tipos de gasolina? Esses são os principais. Ó. Temos aqui a gasolina amarela, que é a gasolina conhecida como gasolina comum. A gasolina aditivada, azul e verde. A gasolina amarela ou comum, o índice de octanagem dela é para C, 50. Diz que é para C. Né? Nossa gasolina é de excelente qualidade quando sai da refinaria. O problema é da refinaria até chegar ao posto, onde acontecem as adulterações, certo? Nós pagamos um preço muito caro por um produto de péssima qualidade, pessoal, de péssima qualidade. Temos também a gasolina aditivada, ó, quando coloca-se aditivos, antidetonantes, ela chega a 70. A azul, que é aditivada também, chega a 80, é a gasolina de aviação. E tem a gasolina verde, de tão pura e tão aditivada, ela ultrapassa o normal em 20%. Não é uma gasolina comercial, é para teste de motores, certo? É muito volátil essa gasolina, não dá para ser comercial e o valor é muito caro dela. Veja bem, e professor, e o álcool? Muito bem. Se você tem carro flex, né? Como é que você sabe se compensa colocar o etanol? Né? Basta você dividir o preço do litro do etanol,
do álcool pelo preço do litro da gasolina. Litro do álcool dividido por litro da gasolina, o valor, né? Esse valor tem que dar menor do que 0,7, porque senão não compensa. Por quê, professor? Porque o rendimento da gasolina é 30% a mais do que o álcool, pessoal. Então tem que dividir o preço do álcool pelo preço da gasolina, tem que dar menor do que 0,7, tudo bem? Mas veja bem, se você pegar um barril de petróleo, que é 158 litros, e destilar, só sai 16% de gasolina, que é muito pouco, pessoal, tá? Para atender a demanda. Por isso que ela é misturada com etanol, por exemplo, no Brasil é de 22% a 26%. Mas você pode fazer aqui métodos químicos, chamado craqueamento ou cracking do petróleo, que já foi por 2 vezes cobrado no Enem. Ó. Cracking significa dizer quebra. Quebra por aquecimento. Ó. Pirólise. Piro é fogo, lise é quebra. Né? Na presença de catalisadores de molécula de hidrocarboneto de maior massa molecular, com a finalidade de aumentar o rendimento da fração gasolina. Veja bem, você pode obter até outras frações, mas a gasolina é mais procurada, por isso que o craqueamento é quebra de frações maiores em menores. Como é que é feito? Você é pegar alcanos maiores, quebrar em alcanos menores e transformar em alcenos menores. Por exemplo, se você pode pegar óleo diesel na faixa de 16 carbonos, por craqueamento quebrar em 8, que é a gasolina, e em 2 aqui, que é o eteno. Então eu estou quebrando fração maior em fração menor. Chama-se então de craqueamento. Mas pode ser utilizado também a chamada reforma catalítica ou reforming, certo? Que esse é um método já diferente, né? Um método para converter, ou seja, transformar a cadeia normal em aromático. Para que aromático, professor? Para a indústria petroquímica. Observe que é o heptano, são 7 carbonos. Veja que é CH2 5 vezes. Ó. Com mais 2 carbonos dá 7. N-heptano, transformando em C6H5, que é o radical fenil, é aromático, mais o metil. Ó. Então fica metilbenzeno. O metilbenzeno é mais conhecido como tolueno. Importantíssimo para a indústria petroquímica, o tolueno. E temos, por fim, a chamada isomerização. Vem de isomeria, professor? Sim. O que é isomeria? Não vamos estudar futuramente, né? Que é compostos diferentes representados pela mesma fórmula molecular. Consiste, então, na transformação de compostos de cadeia linear em compostos ramificados. Certo? Por quê, professor? Porque gasolina boa é gasolina ramificada. Não esqueça disso. Quanto mais ramificada for a cadeia para a gasolina, melhor ela vai ser. Tudo bem? Melhor ela vai ser. Então aqui termina a parte envolvendo o petróleo, mas nós temos uma parte final que é para falar sobre os carvões minerais, que é cobrado não só na prova de química, como na prova de geografia. Carvão mineral, material de origem fóssil de elevado percentual de carbono. Por que tem elevado percentual de carbono? Né? Isso aí vai ser importante, por exemplo, com o poder calorífero dele. Ó. Os principais carvões minerais são esses, né? Tá, vai sair cantando, ó, turfa, linito, uliantracito. Turfa, linito, uliantracito. A turfa tem em média de 60% a 65% de carbono. Linito em torno de 65% a 80%. Ulha de 80% a 90%. O antracito de 90% a 95%. Então, de melhor percentual de carbono é o antracito. Ele é o melhor, porém, são poucas jazidas de antracito. No sentido da seta de cima para baixo, ou seja, com o aumento do número de carbono, temos a carbonificação crescente, ou seja, aumento do percentual de carbono, e quanto maior o percentual de carbono, maior o poder calorífero desse carbono. Professor, e o carvão vegetal? Muito bem. O carvão vegetal tem carbono? Tem, mas em torno de 40%. Qualquer carvão mineral tem maior poder calorífero do que um carvão vegetal. Isso é importante? Sim. Porque nós vamos estudar aqui a hulha, na parte química. A hulha, pessoal, as maiores jazidas de hulha no Brasil é em Santa Catarina, no chamado Vale do Itajaí, na cidade chamada Criciúma. Tá? Tem grande jazida de hulha. Até por curiosidade, né, o time de futebol Criciúma, a cor do uniforme é preto com amarelo, fazendo uma alusão ao carvão mineral. Na verdade, são os grandes produtores de carvão mineral. Aí nós temos aqui então a hulha. Essa que é a parte importante da química, que é a destilação seca da hulha a 1000 graus Celsius, certo? Destilação seca ela é feita na ausência de água a 1000 graus Celsius. Fornece 3 frações. Uma fração gasosa, que é chamado gás de hulha,
que é uma mistura de vários gases. Não me interessa esses vários gases, me interessa que tem metano. Então pode ser obtido metano a partir da destilação seca da hulha na fração gasosa. Fração líquida, temos duas coisas aqui, águas amoniacais e alcatrão da hulha. Águas amoniacais, utilizada para fabricar adubo orgânico. Pessoal, não foi à toa que eu coloquei aqui esse nitrogênio destacado, aqui, esse N destacado, para dizer que nas águas amoniacais tem nitrogênio. E o ciclo do nitrogênio é indispensável para a agricultura. Tá? O cara lá da roça, ele sabe que se ele plantar milho seguidas vezes, ele vai exaurir o solo dele de nitrogênio. Por isso que ele faz uma rotação de cultura. Ele planta milho e depois planta uma leguminosa, que as leguminosas são fixadoras de nitrogênio, como o feijão, a soja, certo? Então aí ele está nutrindo o solo dele, porque senão ele vai ter que comprar adubo orgânico, que é caro, adubo orgânico. Então águas amoniacais é utilizada para obter adubo orgânico, né? E lembrar, pessoal, que o ciclo do nitrogênio é cobrado não só na química, mas principalmente na biologia. Ciclo do nitrogênio é uma dica boa, viu? Alcatrão da hulha. Se você estiver lendo uma questão e aparecer alcatrão da hulha, pare, olhe para a alternativa e marque compostos aromáticos ou indústria petroquímica, porque é uma das maiores fontes de compostos aromáticos. É um líquido aqui, mostrando para vocês, é um líquido oleoso, escuro, formado principalmente por compostos aromáticos, utilizado na indústria petroquímica que nós já falamos aqui para vocês. E por fim, pessoal, na fração sólida, nós temos o famoso carvão coque. Eu coloquei até uma imagem aqui do carvão coque, ó. E aqui ele já dentro de um forno siderúrgico. Ele é utilizado para aquecer forno siderúrgico, alimentar fornos siderúrgicos, certo? Porque imagina só, tá? Aquecer um forno siderúrgico por eletricidade seria economicamente inviável, pessoal. Tá? Então coloca-se o carvão coque, tem um alto poder calorífero. Alto poder calorífero. Perfeito? Vale ressaltar que o maior produtor de hulha, eu já falei para vocês que é Criciúma, mas os maiores consumidores de carvão coque é Ipatinga, em Minas Gerais, cidade de Ipatinga, que tem uma grande siderúrgica lá, e principalmente em Volta Redonda, que é o chamado Vale do Aço, no Rio de Janeiro. Mais uma vez também, o time Volta Redonda, o uniforme é preto com amarelo, para fazer mais uma vez alusão ao carvão mineral. Criciúma, Volta Redonda, tem uma alta renda per capita devido justamente ao carvão coque, né? Criciúma e à indústria siderúrgica, Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Tudo bem, pessoal? E eu espero, com essas informações, ter contribuído mais um pouquinho para a tua aprovação. Porque, olha só, acompanhe a bolinha agora, ó, e diga assim: eu vou passar no Enem. Diga assim, vou voltar a bolinha e você vai colocar, olha aí, eu vou passar no Enem. Diga com você, com firmeza, certo? Com muita resiliência e com muita fé em Deus, nós vamos aprovar vocês no vestibular, pessoal. Porque o sucesso de um professor é ativado pelo aluno. Quanto mais alunos se destacam, mais o professor é lembrado, certo? Eu quero ver vocês num futuro bem próximo, certo? Numa situação bem melhor. E pode ter certeza que nós vamos sair dessa situação, porque não esqueça desta mensagem, né? Tudo podemos naquele que nos fortalece. E é naquele com letra maiúscula mesmo, certo? Então que Deus ilumine vocês rumo à sua aprovação. Essa então foi uma aula específica mesmo, exclusiva para o terceiro ano do Colégio INEC. Um abraço a todos, fiquem com Deus.